Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco J. Silva, se vocês desejarem. Queridos, como eu sempre digo, prazer extraordinário estar de volta aqui no meu canal pessoal, canal J. Silva, pois é. Queridos, eu ainda estou naquela grande batalha, pois é, falando sobre as 7 igrejas da Ásia, e é claro, eu estou parado, na igreja de Tiátira, e eu não sei se eu vou conseguir fazer essa gravação, mas está um pouco difícil, mas vamos tentar, como eu tenho feito aqui, já são 3 lições, essa é a 4ª. A gente vem pontuando aí sobre as 7 igrejas da Ásia, aquelas registradas lá no livro de Apocalipse, pois é. Nos capítulos de número 2 e 3, nós temos aí alusões a essas 7 igrejas. É claro que essas 7 igrejas, quando pontuadas já no capítulo de número 1, elas aparecem como os catsais. E, claro, esses catsais que são apresentados no rol da revelação dada a João, representam literalmente as 7 igrejas. E é claro que no contexto dessa revelação, Jesus ele está no meio desses 7 catsais. Isso aqui abre um leque para a gente importante para falar sobre essas 7 igrejas que, claro, estranhamente, muitos dizem que na verdade aquelas igrejas ali foram apenas citadas em questão de uma revelação que Jesus queria dar, ou mesmo não acreditam que elas realmente existissem. Mas, a bem da verdade, elas existiram. E o que prova que elas realmente existiram para a gente? Uma delas, que é a igreja de Éfeso, alocada na região de Éfeso, literalmente, foi pastoreada pelo próprio apóstolo Paulo. Cerca de 3 anos, o apóstolo Paulo foi literalmente o líder religioso daquela congregação e, claro, pontuou a mesma com ensinamentos fora de série. Uma verdadeira enxurrada de ensinamentos a gente vê literalmente, principalmente quando ele pontua na sua epístola aos Efésios. Por que ele faz isso? Porque a igreja de Éfeso, a igreja que ele pastoreou, era uma igreja que ele amava literalmente, tanto que ao se ausentar dela, ele deixa Timóteo como pastor dessa igreja. Pois é. E com o passar do tempo, o próprio apóstolo João também chegou a ser líder pastoral dessa igreja. E quando foi alocado à ilha de Patmos, automaticamente, quem estava agora assumindo o papel de liderar essa igreja, segundo os historiadores, seria Policarpo. Pois bem, mas eu não estou aqui para falar de Éfeso, na verdade eu estou aqui para falar de Tiátira. Só que veja bem, eu preciso pontuar isso aqui apenas para comprovar que essas igrejas elas foram reais. Temos aqui um registro literalmente que comprova a veracidade de que elas foram reais e de que elas realmente existiram naquele período. E é muito claro e é muito evidente a revelação que o Senhor dá para João, mostrando para ele, o Senhor Jesus, no meio desses 7 catsais que simbolizam essas 7 igrejas com toda propriedade. Agora, uma coisa interessante que a gente precisa notar é que essas igrejas contemporâneas, alocadas à região da Ásia, onde hoje é a atual Turquia, com toda a propriedade, dentro desse mesmo território apresentado, não haviam apenas 7 igrejas. Eu já pontuei isso e volto a dizer que elas foram escolhidas justamente por conta do comportamento em que elas estavam literalmente revelando, mostrando durante o tempo delas com toda a propriedade. Por que assim comportamento? Veja bem, quando você começar a leitura de cada um dos contextos que apresentam
a realidade de cada uma delas, você percebe que haviam comportamentos, haviam literalmente igrejas que estavam se afastando do propósito. É por isso que Jesus, ele chama João, ele manda João escrever, redigir cartas e enviar para essas igrejas, ok? Pois bem, como nós já pontuamos aqui a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna e a igreja de Pérgamo, diga-se de passagem, foram praticamente 3 lições maravilhosas, todas elas pontuadas no capítulo de número 2, e é claro que essa daqui não é diferente, ela continua no capítulo de número 2, dos versículos 18 a 29, né? E começa com aquela declaração clássica, né? Que a gente vê em todas as igrejas, desde a primeira até a última. Que declaração é essa? Ao anjo da igreja. Essa é a primeira declaração. A segunda declaração clássica que a gente vê em todas elas é o Senhor dizendo: eu conheço as tuas obras. E algumas delas vai ter uma terceira classificação, que é justamente o Senhor dizendo: eu tenho contra ti, que são observações que a gente vai ver. Claro que com a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia a gente não vai ver essa apresentação tenho contra ti, mas nas 5 automaticamente a gente vai ver com toda a propriedade nas 5 restantes, né? Inclusive aqui Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, a gente vai ver isso com muita propriedade. Sardes também, a gente vai ver isso com muita propriedade, ok? Pois bem, uma das observações que a gente precisa ter em relação ao Império Romano, né, que subsidiava essa região, afinal de contas essa era uma região do Império Romano, o Império Romano, ele automaticamente ele tinha uma prática muito comum, né? Quando ele derrotava uma nação, ele acabava surrupiando a teologia, os deuses dessa terra, dessas terras. E claro, se esses deuses fossem interessantes, eles acabavam até cultuando. Chegaram até puxar os deuses do Egito uma vez para dentro de si, mas não deu muito certo. Mas eles conseguiram se adaptar aos deuses dos gregos, pois é, os que eram pontuados aí como Zeus, né? Hades, o grande Zeus, Deus, Senhor do Olimpo, Hades, o seu irmão, que subsidiava a região do inferno, né? Poseidon, Deus dos mares, enfim, e tantos outros deuses, Hefesto, Apolo, tá? E todos esses deuses acabaram entrando dentro da necessidade do conluio, literalmente, que era o Império Romano. O Império Romano, ele era literalmente um império devasso, promíscuo, em todos os sentidos que você possa imaginar. E aí esses deuses, eles acabaram entrando dentro do Império Romano e fazendo parte literalmente, né, da sua própria cultura romana, se é que posso dizer isso. Bom, e é claro, né, havia aquela legalidade para qualquer religião, para qualquer adoração a qualquer outro deus dentro do Império Romano, desde que você também cultuasse os deuses romanos. Sim, só que o cristianismo, quando ele entra em Roma, ele vai enfrentar algumas adversidades, vai enfrentar algumas dificuldades. Por quê? Porque o Império Romano, praticamente dentro dos seus imperadores, para ser mais exato, eles eram ávidos, eles eram promíscuos, eles eram devassos, que eu diga Calígula, Nero e tantos outros, misericórdia, eram realmente podres. E o cristianismo, ele ia de contra tudo isso, ele batia de frente contra tudo isso, e aí é o que a gente vai ver, que o império vai acabar se voltando contra a igreja, de certa forma, mandando perseguir e matar crentes. A gente vê isso no livro de Atos, logo nos primeiros capítulos. Depois que a igreja nasce e cresce, literalmente, ela passa a ser perseguida de forma assustadora. Mas isso tem a ver com essas igrejas aqui. Isso aqui mostra pra gente que, independente de tudo isso, igrejas conseguiram se firmar dentro dessa região. Igrejas conseguiram ser estabelecidas, e muitas delas foram levantadas pelo apóstolo Paulo. Muitas igrejas surgiram pela pregação de Paulo, pelas viagens missionárias de Paulo. Por isso que eu pontuei que a igreja de Éfeso, por exemplo, né, ela tem uma relação com Paulo muito profunda. E não somente isso, né, muitas igrejas automaticamente. E é claro, a gente se depara então
com bastante igrejas agora nesse período em que Jesus resolve descer literalmente através das cartas e falar com 7 igrejas totalmente de forma específica. Pois é. Mas por que ele desce para falar com essas igrejas automaticamente através das cartas? Por que ele faz isso? Simples. Quando a gente começa a pontuar, né, dentro de cada uma delas, observando literalmente o que ele fala, tanto em sentido de elogio, quanto em sentido de repreensão e em sentido de promessa, percebe-se que o Senhor ele vai tratar com essas igrejas, para algumas delas elogiando o trabalho dela, para outras delas não só elogiando, mas também tratando sobre repreensão e conserto literalmente. E é claro, em cima disso, deixando sempre sua promessa para aqueles que permaneciam fiéis diante das adversidades que surgiram dentro delas. Só que uma coisa também importante que a gente precisa pontuar é que essas igrejas, né, quando o Senhor ele começa a se dirigir a elas, elas passaram a serem literalmente reflexo em todos os tempos para todas as igrejas, desde aquele momento até a igreja temporal, aquela que vai passar pela linha, né, da história até chegar aos tempos atuais. Sim, os reflexos vistos literalmente nessas igrejas acabaram se sendo pontuados dentro da linha temporal histórica e claro, alguns conseguem até ver o reflexo dessas igrejas em tempos atuais. É bem verdade que dá para a gente ver literalmente quando a gente começa a ler o contexto de cada uma delas. Bom, mas dito isso, na verdade isso aqui é apenas uma prévia, a gente volta então para falar sobre essa igreja. Capítulo de número 2, versículos de número 18 a 29, retrata literalmente o que a gente vai dizer aqui sobre a igreja de Tiatira, ok? E enquanto você se prepara, eu quero aqui externar meus agradecimentos, né, primeiro a Deus, porque sem Ele nada disso seria possível, e é claro a vocês que nos acompanham aqui no meu canal pessoal, o canal Pastor J. Silva. Mas como vocês já sabem, né? Vocês já estão cansados de ouvir o que eu digo. A companhia de vocês me fortalece. Mas quem fortalece o canal é o seu like. Então, por favor, pega esse dedo abençoado, já deixa um like. Se você não é inscrito, se inscreva. Acione o sininho, pois é, para ser notificado sempre que houver novidade aqui no canal. Acione o sininho, por favor. E, claro, vai ser um prazer ter a tua companhia aqui comigo. Claro, não deixe de compartilhar também esse vídeo aqui com aqueles que precisam aprender um pouco mais e quem sabe ser edificado literalmente, porque essa também é uma das minhas vertentes aqui dentro, né? Edificando vida através da palavra. Eu até tenho pontuado isso também nas minhas lives, né? O objetivo é edificar vidas literalmente. Esse é o meu papel. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém, nem para criticar ninguém, nem para fazer das minhas vibes de oportunidade que tenho, né, um cunho de crítica às coisas que a gente vê por aí, porque dá vontade, mas não é meu feitio. Não vou fazer isso. Também não vou atacar comportamento nem costume de ninguém. Claro, desde que não fira, né, o contexto sagrado, aí a gente fica na nossa. Mas se tiver que defender a minha fé, eu vou defender, porque a Bíblia diz isso, né, com toda a propriedade. O apóstolo Paulo ele escreveu dizendo que nós precisamos estar prontos a responder a qualquer um que quiser tirar satisfação a respeito da nossa fé. Então temos que estar pronto para isso, para responder e, claro, também defender aquilo que acreditamos. Pois é, eu automaticamente defendo com toda a propriedade o que eu creio, o que eu acredito. Tá? Eu não defendo Deus porque Deus não precisa. Eu não defendo Jesus porque Jesus não precisa. Eu não defendo o Espírito Santo porque ele não precisa. Eu não defendo nem a Bíblia porque ela não precisa. Mas eu defendo a minha fé na Bíblia, eu defendo a minha fé em Cristo, eu defendo o meu amor ao Espírito Santo, eu defendo o favor que Deus me fez, literalmente, mesmo eu não merecendo. Isso eu defendo, né? À luz da Bíblia, com toda a propriedade. Por isso sou grato, sem sombra de dúvida, né, ao favor de Deus. Mas vamos lá. Bom, a igreja que está alocada na região da Ásia, né,
eu coloquei aqui uma pauta dizendo a quarta região da Ásia, né? Ela literalmente vai subsidiar uma igreja, e essa igreja, né, ela vai ser sacudida literalmente pelo próprio Senhor Jesus. Como assim sacudida? Veja bem, Jesus vai se direcionar a essa igreja. Até agora a gente já viu ele se direcionando pelo menos a 3, e a gente vai continuar vendo até a última, mas essa daqui ele está sacudindo seus alicerces literalmente, está sacudindo suas bases literalmente, e a gente precisa saber por quê. Bom, alguns expositores da teologia costumam dizer que Tiátira significa sacrifício constante. Outros, por sua vez, costumam pontuar que a igreja de Tiátira significa a igreja profana. Bom, vamos lá. A gente precisa ter muita calma com essas apresentações. E o grande problema é que muitas pessoas erroneamente acabam assumindo essa vibe de ficar dizendo: não, porque a igreja de Tiátira é a igreja profana, a igreja de Tiátira é a igreja do sacrifício constante. Calma, calma, calma. É o nome Tiátira que significa sacrifício constante. É o nome Tiátira que traz a profanação. Obviamente, a igreja alocada nesse lugar passa automaticamente a ser alcunhada a essa definição significativa. Porém, entenda isso com toda a propriedade. Mas será que a igreja de Tiátira também não sacrificava? Será que a igreja de Tiátira também não tinha profanação? Calma, a gente vai ver que realmente o que era comum do lado de fora vai acabar entrando dentro da igreja. E essa era a preocupação de Jesus e continua sendo. Porque quando o mundo começa a entrar dentro da igreja, o que acontece? A igreja começa a perder as suas bases, começa a perder sua essência, começa a perder sua identidade, começa a perder sua característica. E quando a igreja começa a perder essa essência, essa base, essa característica, ela passa a ser apenas mais um polo religioso, pontuado na vastidão deste mundo. E quando ela se torna apenas um polo religioso, as pessoas passam a serem apenas beatas, seguidores apenas. Pois é, e de seguidor a gente já está bastante acostumado a ver, né? Pois é. Bom, mas enfim, quando se trata da graça, da unção, da misericórdia, do amor, do favor, da ação, do trabalho, da disponibilidade, essas igrejas não têm mais essa preocupação. Pois é, tanto é que elas ficam inventando, criando meios de atrair as pessoas. Pois é, como se automaticamente eu fosse capaz de fazer isso. Porque, na verdade, eu só tenho que abrir a boca e falar o que a palavra manda falar. E à medida que a gente prega, a gente fala, quem faz o trabalho de convencer o pecador não sou eu, é o Espírito Santo. Quem faz o trabalho, literalmente, de trazer o pecador, né, e mostrar que ele está errado, é o Espírito Santo. Porque escrito está na palavra com toda a propriedade que é ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu. Eu só tenho que ser um canal pronto a proclamar, né, a profetizar, a anunciar a palavra do Senhor. Calma aí, pastor, você disse profetizar? Sim, por que não? Vamos lá. O que significa profetizar? Quando você vai procurar o sentido da palavra profetizar, é nada mais que pregar, anunciar. Pois é, simples assim. Deu para entender? Então, essa é a nossa preocupação. E é claro, a gente tem visto resquícios, literalmente em tempos atuais, como eu disse, reflexo do que estava acontecendo com aquelas igrejas em pleno século em que nós estamos vivendo. Mas, continuando aqui, o versículo de número 18 apresenta a seguinte descrição: o Filho de Deus, Jesus Cristo, com seus olhos flamejantes e os seus pés reluzentes como bronze polido, vai falar com a sua igreja. Calma aí, como é que diz o texto exatamente? Pois é, e ao anjo da igreja em Tiatira, escreve isto, diz
o Filho de Deus, aquele que tem os seus olhos como chama de fogo e os seus pés são como o latão reluzente, ou, como algumas traduções aparecem, como o bronze polido. Pois é, essa é a definição que a gente vê logo no primeiro versículo. E isso é lindo demais, porque esse olhar como chama de fogo, descrito literalmente no contexto, e no texto apresenta Jesus literalmente como aquele que nada se oculta diante de seu olhar. O olhar de Jesus, ele é penetrante, tão penetrante que ele é capaz de atingir ou de sondar o interior dos corações humanos. É isso que a gente vê quando Jesus declara no versículo seguinte, dizendo: eu conheço as tuas obras. Entra em evidência essa onisciência que é descrita com o seu olhar penetrante. E lá no versículo de número 23, que a gente ainda vai falar, ele comprova literalmente o que é dito no versículo 18. Como assim? No versículo de número 23, tá? Ele pontua com toda a propriedade, deixando claro que todas as igrejas deveriam conhecer e saber que ele é aquele que sonda as mentes e conhece os corações. Ele vai deixar com toda a propriedade: eu conheço os vossos pensamentos. Eu sei o que está no coração de vocês. Sim, essa declaração do versículo 18, pontuada com o versículo 23, corrobora com toda a propriedade que Jesus está dizendo que ele automaticamente penetra, sonda, conhece de fato e de direito. Agora, com seus pés reluzentes, o que isso significa? Significa que automaticamente, quando a gente pontua bronze na Bíblia, a gente fala de julgamento, a gente fala de juízo, a gente fala de sentença. E automaticamente, o que o Senhor está dizendo com isso? A descrição da revelação com seus pés reluzentes como bronze polido, significa literalmente que ele vem com autoridade para julgar, para definir literalmente a condição daquela igreja. Então ele vem com juízo, ele vem com julgamento, ele vem com sentença literalmente. Não vem com sentença não vem não. Lê direito o contexto que você vai observar que ele julga o estado da igreja. Ele avalia a igreja, ele julga a igreja. Ele chama a igreja literalmente para dentro de uma realidade, que é a realidade dele. Porque a igreja estava fora da realidade dele, em alguns elementos que ali dentro estavam. Então esses elementos são avaliados e são julgados, e se não se arrependerem, serão condenados. Pois é, então ele traz literalmente juízo para essa igreja. A gente vai ver. Vamos continuando aqui então. Bom, sim, Jesus está se dirigindo à sua igreja, isso é fato. E contra fatos não há argumentos. Vamos lá. Primeiro, no versículo 19, ele elogia essa igreja. Ele elogia. O versículo 19 é tão lindo, mas tão lindo que eu faço questão de ler com vocês. Pois é. Mas, enquanto eu procuro aqui, Apocalipse 2, 19, tá? Na minha pauta nós colocamos assim: a elogia em princípio, sim, a elogia em princípio, mas não esconde, olha que coisa bonita, né? Ele a elogia, mas não esconde o que? A sua insatisfação. Que isso? Não esconde a sua insatisfação. De quê? De ver que a sua mensagem, a mensagem dele, meu Deus do céu, está sendo deturpada, está sendo alterada, está sendo desvinculada, está sendo deixada de lado. Que isso, gente? Pois é, por alguns, tá? Alguns que dentro dela
tá? Meu Deus do céu, se renderam aos falsos ensinamentos da profetisa Jezabel. Está escrito, vamos lá. 19. Eu conheço, olha que coisa linda, eu conheço as tuas obras. Ponto 1. Eu conheço o teu amor. Ponto 2. Eu conheço o teu serviço ou o teu trabalho. Ponto 3. Eu conheço a tua fé. Olha que coisa. Eu conheço a tua fé. Meu Deus do céu. E conheço também a tua paciência. Em outras Bíblias vai aparecer a tua perseverança. Que coisa linda demais. E por último ele diz, e que as tuas últimas obras, olha só, as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. E que as últimas obras que vocês fizeram são maiores do que as primeiras que vocês fizeram. Coisa linda demais. Então Jesus pontua aqui, literalmente, 6 razões elogiosas a essa igreja. 6. Pois é, a gente vê isso com toda a propriedade no versículo 19, ok? Bom, mas aí no versículo 20 ele vai dizer, eu porém tenho contra ti. É o fato que eu acabei de citar. Ele a elogia, mas ao mesmo tempo que a elogia, ele demonstra a sua insatisfação. E a sua insatisfação está veiculada justamente àqueles que lá dentro estavam tolerando os falsos ensinamentos de Jezabel. Mulher que se dizia profetiza, está no texto, versículo 20. Pois é. Mulher que se dizia profetiza, mas que tinha como vibe enganar o povo de Deus. Olha só, vamos ler, né? Vamos ler. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, vamos melhorar isso aqui, né? Porém tenho contra vocês que toleram Jezabel, mulher que se diz olha só o texto, mulher que se diz, logo automaticamente eu posso entender que ela se fez profetiza, ela não era, ela estava dizendo que era, e aí o Senhor diz, mulher que se diz profetiza. Isso é lindo demais isso aqui. Mulher que se diz profetizar. Ensina e engana. Ensina e engana. Engana quem? O texto diz, ensina e engana meus servos. Servos. Por isso que ele está dizendo, eu tenho contra vocês alguns aí dentro que toleram ela, porque ela ensina e ela engana vocês. Meu Deus do céu, Jesus é fenomenal. Engana. Engana para quê? Aí sim, o que eu disse aqui, no início, que a região de Tiátira automaticamente alcunha aí sacrifício constante. E essa igreja passou a ter dentro de si essa realidade também. Por isso, claro, não vou criticar alguns dos nossos irmãos teólogos que dizem que automaticamente essa igreja significa sacrifício constante. Não vou criticá-los, nem vou discordar deles. Por quê? Porque o versículo de número 20 comprova para a gente o seguinte, veja só, tá? Ensina engano, tá? Para que se prostituam e coma dos sacrifícios da idolatria. Olha que coisa. Isso aqui, tá, passa realmente aquela impressão do significado que foi colocado. Sacrifício constante, igreja da profanação. Pois é. Ou significa profanação, porque isso aqui literalmente é o que está acontecendo. A atitude de Jezabel, levando alguns dos crentes dessa igreja a sacrificarem e comerem do sacrifício dos ídolos, se tornava literalmente uma profanação ao sagrado. Por isso que Jesus está dizendo, tenho contra ti. Pois é,
Claro, veja bem, Jesus poderia simplesmente só pontuar sua mensagem apenas para Jezabel e para os desviados. Não, mas havia um líder naquela igreja, havia um pastor naquela igreja, sim. E esse pastor, esse líder deveria manter a ordem na igreja. Manter a ordem na igreja significaria manter literalmente a mensagem sagrada. Manter a mensagem sagrada, combater esses maus ensinamentos, mas ele não está combatendo. Significa que se ele não está combatendo os ensinamentos que estão sendo trazidos para dentro da igreja, que ferem a sanidade, que são profanações e que levam crentes a fazerem o que não era para fazer, ele está errado. Ele precisa ser corrigido. E é claro, o texto é claro, versículo 18: ao anjo da igreja escreve. A ordem é que João escrevesse para ele, para que ele tomasse conhecimento do que estava acontecendo com a igreja. E automaticamente, tomando conhecimento do que estava acontecendo com a igreja, ele deveria se portar, claro, se posicionar e, claro, fazer prevalecer a vontade do Senhor. E o que seria mais correto esse elemento fazer? Acabar com a brincadeira de Jezabel e, é claro, colocar todos aqueles que se prostituíram com ela, que adulteraram com ela, no seu devido lugar. Corrigi-los literalmente, a fim de que eles se arrependessem e caso fossem, se tornassem, e caso se arrependessem de fato, sim, seriam perdoados. Claro que seriam perdoados, mas a gente vê no contexto que Jesus está sendo simplesmente duro. Que isso? Tá? Jesus não está passando a mão. E aliás, quem disse que Jesus tem que passar a mão? Ah não, porque Deus é amor. Sim, Ele é amor, é fato, é indiscutível, mas Ele também é justiça. Pois é. E Ele também é fogo consumidor. Pois é. E aí? Ah, porque Deus conhece meu coração. Sim, conhece teu coração. Ah, porque Deus só quer o coração. O Senhor não é açougueiro. Ele não quer só o teu coração. É claro, se o teu coração for bom, todo o teu corpo terá luz automaticamente. Mas automaticamente, se o teu coração é ruim, o que procede dele? Ruína. O que não presta. Por isso que o proverbista escreveu dizendo que enganoso é o coração do homem. Claro. De fato e de direito. Mas enfim, vamos voltar para o nosso assunto aqui. Bom, a cidade de Tiátira, com certeza, ela tem influência sobre a igreja. Tem, sim. A localidade onde a gente vive, se a gente não vigiar, tem influência sobre as nossas vidas. A gente acaba influenciado pelo lugar onde a gente mora. Assim, acaba. A gente precisa ter muito tato, muita consistência, uma cabeça segura, uma cabeça sadia, uma mente sadia, literalmente aonde a gente reside, porque senão a gente acaba entrando nas vibes das influências adversas. E a cidade de Tiátira com certeza tinha alguma influência sobre, literalmente, aquela igreja. Não tinha não, a igreja de Esmina sentiu com a influência da localidade, a igreja de Pérgamo sentiu o peso da influência da localidade, sentiu, porque se não tivesse sentido o Senhor jamais diria, porque aí tem o trono de Satanás, aí é onde ele mora, mas ele habita aí, e a gente já viu que o motivo pelo qual ele habitava naquela região, pois é, por isso que Pérgamo é visto como uma igreja desviada. Pois é, mas olha só que coisa interessante, Bom, voltando para o nosso raciocínio aqui. Bom, geralmente o local, tá? Onde se mora, sempre vai ter influência sobre a vida das pessoas. Acabei de pontuar isso aqui. E para não ser engolido por essa influência, para não ser dominado por essa influência, o que o cristão precisa fazer? Bom, o cristão, para não ser engolido, influenciado pela localidade ou pelas coisas da localidade, ou pelos adventos da localidade, ele precisa automaticamente firmar-se em quem? No que ele acredita. Eu pontuo, às vezes quando leciono batalha espiritual, eu pontuo uma fala de Nicodemos que eu gosto muito. Ele costuma dizer, e ele falando também sobre batalhas espirituais, ele pontua que um dos objetivos de Deus
é que nós venhamos permanecer firmes e constantes aqui neste mundo. Tá? O objetivo de Deus, ele que está dizendo, o objetivo de Deus, e eu acredito nisso, é que nós venhamos nos manter firmes e constantes aqui nesse mundo. Por que ele diz isso? Logo em seguida ele responde dizendo: porque somos vitimados por ataques adversos constantemente. Estamos enfrentando uma batalha constantemente. E o objetivo de permanecer firme significa estar inabalável diante das adversidades. Sim, sim. Jesus está pontuando isso aqui naqueles que, em meio a toda a podridão adversa da localidade, da influência da localidade, mesmo assim procuravam se manter firme, como os crentes de Esmirna ficaram. E ele ainda diz: mesmo que isso venha colocar vocês, claro que ele disse que vai, né, em um rol de tribulações, como está escrito, vocês passarão por uma tribulação de 10 dias. Pois é, alguns de vocês serão presos, até mortos. Pois é. E diz o historiador que naquele período, né, matar crentes era como matar baratas, né? Claro que ele está alcunhando esse período aqui da igreja de Esmirna ao período histórico, né, de 100 a 312. Durante esse período, literalmente, matar crentes era como matar baratas. Pois é. E a perseguição começou literalmente no ano 60 até 305. E ele fala sobre essa questão dos 10 dias, colocando imperadores adversos que foram verdadeiros algozes, carrasco, perseguidores implacáveis da igreja histórica. Sim, e isso estava acontecendo literalmente na igreja de Esmirna em tempo presente, quando Jesus fala com ela. Claro. Aí a gente volta para a nossa vibe de Tiátira. Pois é, a localidade causa influência. Apenas para a gente pontuar isso aqui. Bom, só que veja bem, dentro dessa igreja a gente vai ver que o Senhor está aqui falando diretamente com ela, está separando o joio, mostrando quem é o joio dentro dela, tá? E o que a gente entende? Quando a gente fala sobre essa questão de firmar-se em Jesus, é perceber que somente Ele deve ser adorado. Está escrito: adorarás somente ao Senhor teu Deus. Os crentes a quem Jesus vai separar daqui dentro dessa igreja pontuou para a gente essa importância de adorar somente ao Senhor. Claro que até agora a gente viu que mesmo algumas igrejas se permitindo errar, se permitindo ter dentro dela alguma influência, havia sempre aqueles que lá dentro estavam se mantendo firmes e constantes no objetivo da fé. Pois é, isso aqui é importante a gente observar com toda a propriedade. Bom, quando olhamos para essa realidade, né, vê-se que o tato, aliás, vê-se que o fato de Jesus escolher 7 igrejas e se dirigir a elas, eu acho que eu já pontuei isso, mas vale a pena a gente falar, com elogios, com promessas e advertência. Significa, tá? Olha que coisa bonita. Significa que esta realidade era desafiadora, tá? E elas, as igrejas, precisavam provar que eram capazes de enfrentar, tá, tais desafios sem se corromper. Sim. Será que essas igrejas eram capazes de enfrentar os desafios sem se corromper? Bom, a gente viu que 2 conseguiram. Mas o restante, mesmo a igreja maravilhosa de Éfeso, que teve Paulo como seu primeiro pastor, um doutrinador fantástico, fora do comum, que teve Timóteo, um pupilo, né, sinistro, né, permita-me a expressão, e é claro, teve um João totalmente amoroso, né, meu Deus do céu. A igreja estava mais do que pronta, mais do que simplesmente em nível de conhecimento inigualável. Pois é, mas ela vai perder o primeiro amor, ela vai se esfriar, e esse esfriamento vai deixar essa igreja à mercê de ataques,
Pois é. E Paulo falou sobre isso, né? Que o grande medo dele, o temor dele era que quando ele se afastasse, entrasse no meio da igreja lobos, né? Que não iam ter pena do rebanho. E é literalmente o que a gente vê, aconteceu em Éfeso, acontece em Esmirna, acontece em Pérgamo, e está acontecendo também em Tiatira. Pois é, o lobo que está entrando aqui dentro, na pele de Jezabel, literalmente é o próprio cão. Pois é o próprio cão, né? A contextualização prova isso pra gente, porque a doutrina que ela está trazendo não é de Deus, não é de Deus. É impressionante isso aqui. Bom, porém, tá? Não era isto, tá? Não era isto que de fato ocorria. Não era o quê? A igreja está pronta para enfrentar os desafios. Parece que essas 5 aqui não estavam prontas para tanto desafio. Porque não era isso que ocorria. Por que não era isso que ocorria? Porque algumas dessas igrejas deixaram transparecer literalmente para todos nós a realidade delas. Como assim? Os crentes de Éfeso esfriaram. Os crentes de Esmirna foram ameaçados. Os crentes de Pérgamo ficaram perdidos. E os crentes de Tiatira estavam encurralados. Meu Deus, isso é tenso. Pois é, mas é uma realidade. É uma realidade. Bom, que Tiatira era uma cidade importante, isso a gente sabe, né? O contexto geográfico histórico pontua pra gente que Tiatira era uma cidade, era uma região, né, de produção. Sim. A cidade de Tiatira, ou a região de Tiatira, era forte na produção de lã e tinturaria. Isso acabava dando a essa cidade alguns status, né, alguns posicionamentos, porque isso acabava fazendo ela uma fornecedora para as demais, né, cidades e quem sabe até para o Império Romano. Então ela gozava literalmente de um privilégio por causa dessa produção que ela tinha. Mas um outro fato também interessante da região de Tiatira, né, é que o historiador ele diz que ela se situava-se a sudeste de Pérgamo, cerca de 55 quilômetros de distância. Eu estou falando do relevo geográfico, né? Porque se você pontuar a igreja que está em Pérgamo e a igreja que está em Tiatira, dentre as duas havia uma quilometragem muito maior do que 55 quilômetros. Era pontuado cerca de 72 quilômetros de distância entre a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira. Pois é, mas o contexto geográfico, separando as linhas entre elas, daria essa faixa aí de 55 aproximadamente. Segundo alguns expositores, eu prefiro ficar com os 72 quilômetros, literalmente, porque é mais fácil para a gente entender. Mas vamos lá, voltando para cá, deixando essa quilometragem de lado, até porque isso aqui não edifica, é apenas informação, tá? Mas vale estar no contexto e a gente aplica também sem problema nenhum. Muito bem, vamos lá. E claro, eu disse que ela era uma cidade que produzia lã e tinturaria, mas ela era uma cidade que servia para Pérgamo como uma base militar. Logo ela era vista como uma base militar por aquela região de alguma forma, região da Ásia. Por quê? Por que ela é vista como uma base militar? Se ela é vista como uma base militar, automaticamente ela precisaria de fortificações, significaria que ela estaria muito bem preparada, posicionada e condicionada em termos de bélico, né, de sentido bélico, de armamento, de guerreiros. Não. Sim, ela era vista como uma base de apoio, uma base militar, sim. Mas ela tinha um papel diante dessa realidade. Qual era o papel que ela tinha? Ela tinha, caso avistasse o inimigo, ela tinha o papel de manter a resistência
Manter a resistência era manter o inimigo afastado o tempo suficiente para que a ajuda pudesse chegar. E é claro, a ajuda chegando, aí a batalha seria definida literalmente. Mas o seu papel como base era justamente manter essa resistência, né, aos opositores. Bom, isso tornava essa região, de uma certa forma, importante também, não só no sentido da produção, como no sentido de uma base de defesa. Claro que todo mundo ficava olhando para aquela região, e ficando olhando para aquela região, ela passa a chamar a atenção. E é justamente por conta disso que, automaticamente chamando a atenção, que Jesus coloca lá dentro uma igreja para chamar a atenção dos habitantes de Tiatira. Pois é, a igreja está chamando a atenção dos habitantes da região. Só que os habitantes da região, que são cunhos sacrificadores e que gostam também de uma profanação, vão automaticamente deixar com que isso acabe sendo introduzido dentro da igreja. Por quem? Por falsos profetas. E a falsa profetisa da vez aqui é justamente a dona Jezabel, que nós já pontuamos. Agora, um ponto interessante aqui sobre Jezabel é que, veja bem, essa Jezabel aqui não é aquela lá do livro de 1 Reis, capítulo 16 e 2 Reis, capítulo 19. Não é. Tá? Ela alcunha o nome, tá, da profetisa, ela alcunha o nome daquela rainha, que também se dizia profetisa dos deuses adversos, que fazia com que o povo de Israel realmente pecasse diante dos deuses e sacrificassem literalmente aos deuses profanos. Tá? Reza a lenda que os adoradores de Baal, naquele tempo, no tempo de Jezabel, no tempo de Acabe, por conta da escassez, da profecia de Elias, que automaticamente ficou sem chover cerca de 3 anos e meio, o povo passou por algumas adversidades, privações e provações, mas o povo de Israel não perdeu o foco da idolatria e sequer em momento algum voltaram-se para Deus. E automaticamente a ação de Elias ali vai fazer com que o povo acorde, porque eles estavam perdidos e entregues literalmente ao que Jezabel empunhava, determinava. E reza a lenda que os adoradores, os sacerdotes, feiticeiros de Baal, quando havia o toque de recolher e todo mundo ia dormir, durante a noite eles pegavam pães e espalhavam pelos pés das estátuas de Baal e Azera. Enfim, no dia seguinte, quando o povo acordava, eles diziam: olha, Baal foi benevolente e mandou pão para vocês. O povo, automaticamente via aquela chuva de pão, automaticamente pegavam os pães e começavam a ser gratos a Baal. O que ela está fazendo? Ensinando o povo a sacrificar a Baal, ensinando o povo a profanar a lei, a ignorar a lei, os objetivos de Deus, literalmente. Sim, dentro dessa vibe, desse mesmo sentido, dessa mesma realidade, essa mulher que se dizia profetisa, que alcunha o nome de Jezabel, faz a mesma coisa com a igreja de Jesus naquela localidade, naquela região. A intenção dela é justamente a mesma, levar o povo a sacrificar, tá? E, claro, enganar o povo. Versículo de número 20. Olha o que diz o versículo de número 21. E dei-lhe tempo, olha Jesus, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Isso aqui, percebe-se que Jesus está falando com ela, não está falando com a igreja, não. Ele está falando com ela. Eu dei tempo a ela para se arrepender da sua prostituição, tá? Dei tempo a ela e não se arrependeu. Eu dei tempo para ela se arrepender da sua prostituição, porém ela não se arrependeu. E olha o versículo de número 22, tá? Eis que porei numa cama, eis que a porei numa cama, olha só, tá? Eis que a colocarei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela, sobre os que adulteraram, se prostituíram, se venderam, se entregaram com ela, virá grande tribulação. Virá grande tribulação. E se não se arrependerem das suas obras, o versículo 23, ferirei e ferirei de morte a seus filhos. Ponto. Olha que coisa. Isso aqui era um alívio para os crentes fiéis.
porque eles estavam vendo Jesus entrar com providência. Quem sabe aqueles fiéis ali vendo aquela bagunça que estava acontecendo não estavam orando para que o Senhor viesse mudar aquela situação. Pois é, o líder olhando sem ter força para agir. Ah, pô, que é isso, pastor? Ué, vai dizer que não acontece? Pode acontecer. Por isso que Jesus chama a atenção primeiro dele, para depois chamar a atenção da igreja, alertar a igreja. E eu volto a dizer, quem sabe eles não estavam ali orando para que realmente isso pudesse, acontecer. Bom, uma coisa é fato, Uma coisa é fato. Bom, então como eu estava dizendo, uma coisa é fato, O que é fato aqui? No versículo 23, quando ele diz automaticamente que aqueles que estão seguindo Jezabel, se não se arrependessem, seriam automaticamente atribulados e sua descendência pagaria com a vida. No contexto, ele continua dizendo o seguinte: e todos, ou melhor, e todas as igrejas. Isso aqui é lindo, Eu gosto muito desse versículo. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Pois é, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Pois é, a gente sabe que existe praticamente, haverá 2 julgamentos, Dois julgamentos. Na verdade haverá 3, mas eu vou pontuar 2 aqui. O primeiro julgamento é o julgamento da igreja, da igreja arrebatada, da igreja que vai ao encontro do Senhor nos ares. Ela passará por um crivo de julgamento, e o julgamento dela será o julgamento de obras, pois é. Bom, passado esse crivo de julgamento da igreja, automaticamente a mesma com o Senhor nos céus, nas bodas do Cordeiro, automaticamente vai vir um segundo julgamento quando o milênio for estabelecido. Haverá um julgamento para aqueles que entrarão no milênio, Mas acabando o milênio vem o julgamento final, proporcionado pelo grande trono branco. Pois é, nesse grande trono branco, vem o julgamento total, Povos de todos os tempos, desde a época de Adão até o último habitante do milênio, estarão sendo convocados para o grande julgamento segundo a Bíblia. Pois é, está escrito na palavra. E todos serão julgados, todos grandes e pequenos, de tempos imemoriais, todos serão julgados, todos. Tem gente que acha que céu não existe, inferno não existe, morreu, acabou. Nós não somos animais que nasce, vive, morre e a vida acaba. Não, nós somos animais. Não somos. Nós somos seres compostos. Nós temos uma alma, nós temos um espírito, nós temos esse corpo. Pois é, a alma é fonte e rege as nossas emoções e sentimentos, E automaticamente o espírito é o fôlego que nos mantém vivo. Se ele for tirado, acabou. E esse fôlego vem de Deus. Pois é, segundo a alusão do apóstolo Paulo, existe um homem interior, e esse homem interior que existe em nós é o nosso espírito, É o nosso espírito, E ele volta para Deus, que é o fôlego de vida. Esse corpo perece e vai para o pó da terra de onde veio. E a alma vai para onde? Pois é, então somos considerados seres tricotômicos, composto por um corpo, uma alma e um espírito. E cada um desses 3 elementos aqui tem um destino. Só que dentro do conceito Bíblia, esse corpo criado por Deus, feito da matéria do pó da terra, Deus amou esse corpo, Deus amou essa casa, Deus amou essa estrutura. Ele amou de tal maneira que o seu Filho Jesus, ele automaticamente assumiu essa carne para nos ensinar o caminho do reino de Deus, a porta do reino de Deus, o acesso ao reino de Deus. Pois é, ele veio tratar conosco literalmente. E por ter amado essa estrutura, que dá trabalho para a gente, por causa de Adão, que cometeu a desobediência, pois é, sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa carcaça e ele vai transformar essa carcaça em um corpo incorruptível. Ele vai transformar essa carne mortal corruptível em uma carne incorruptível e vai levar para ele.
Pois é, isso vai acontecer, literalmente, por conta do arrebatamento. No arrebatamento, nós seremos totalmente transformados. Corpos incorruptíveis e imortais nos serão dados. Está escrito na Bíblia. E se está escrito, eu acredito. Pois bem, muito bem. E aí, ele coloca aqui dizendo, voltando para a nossa realidade, apenas para confirmar o que eu acabei de dizer, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Sim. Aí eu pontuo aqui, darei a cada um segundo as vossas obras. Como eu disse, a igreja já passou pelo crivo do seu julgamento, mas as nações estarão sendo julgadas no grande trono branco. E cada um vai receber segundo as suas obras. Cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Sejam boas ou sejam más. Sejam lícitas ou sejam ilícitas. Pois é, serão julgados cada um segundo as suas obras. Pois é, e a condenação será inevitável para aqueles que não creram e não deram crédito à pregação do Senhor. Mas enquanto as pessoas não acreditam, eu não quero, meu querido, não tem problema nenhum, eu não fico triste com você que ignora, que grita, que espragueja, que odeia a Bíblia, que Deus não existe, que Jesus é balela. Meu querido, eu estou crendo, eu estou aceitando, eu fui transformado, eu não estou preso, eu não estou escravizado, mas se você quer ficar, o problema é seu, querido. Porque quando morrer, quando passar dessa que você diz que não existe céu e inferno, pois é, quando acordar lá nos quintos dos infernos, atormentado, não vai dizer que ninguém te avisou, que ninguém te falou. Porque não existe vida após a morte, não existe não. Pois é, e esse desejo que você tem de viver sempre quando as coisas são boas, vem da onde? Se você pudesse driblar a morte para viver eternamente, tu não faria? Claro que faria, claro que faria. Se você pudesse alterar a realidade e dizer assim, não, vou viver 500 anos, eu quero viver 500 anos, você acha que você não viveria? Claro que viveria. Quem é que não quer viver? Mas infelizmente o medo da morte sempre tira o sono, né? Pois é. Mas e o cristão? Ele tem medo da morte? Sim, não vou dizer que não, se disser que não é mentiroso. Tem sim. Mas ele tem certeza de uma coisa, se morrer, querido, está com Deus. Foi o que o apóstolo Paulo disse. O morrer para ele era ganho, era lucro, era satisfação. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Se morrer agora, tá tranquilo, estou realizado. Mas querido, enfim, todos serão julgados, cada um segundo as suas obras. Não tem para onde correr não, tem não. Vamos lá, versículo de número 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Olha só que versículo interessante, né? Veja bem, ele começou elogiando a igreja, passou pela Jezabel e pelos aqueles que aderiram aos seus ensinamentos. Deixou claro que todas as igrejas saberiam quem era ele. E isso aqui pontua tanto contemporâneas, histórica e atuais. A gente sabe, pois é. E agora no versículo 24 ele diz, e aos restantes, quem são esses restantes? Aqueles que permaneceram fiéis, como eu disse, quem sabe, não estavam orando para Deus fazer uma mudança, porque o negócio estava feio demais. Esses elementos estavam orando, eles simplesmente se negaram em conhecer a doutrina de Satanás. Doutrina essa que estava sendo trazida por Jezabel. Eles se negaram, eles não quiseram. E esses, o Senhor diz para eles o seguinte, não vou colocar carga sobre vocês. Sobre vocês não.
Está escrito aí. E por que ele está dizendo que não vai colocar carga sobre eles? Aí vem o versículo de número 25. Mas o que vocês possuem, guardem, retenham até que eu volte. Mas o que vocês possuem, guardem, segurem até que eu volte. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, olha o que ele diz: eu lhes darei poder sobre as nações. Calma aí, eu vou explicar isso aqui. Lhe darei poder sobre as nações. Olha que bonito, tá? E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro as nações. Como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Olha que coisa bonita. O que eu recebi de Deus, eu estou dando para vocês. O que? O cetro de autoridade. A gente sabe que isso aqui faz uma base para a gente ir para o milênio. Como assim? Ele está dizendo ao que vencer. Ao que vencer. Vocês guardem o que vocês possuem até que eu volte. Tá? Eu vou dar poder a vocês para se assentar comigo, para governar comigo. Eu vou dar para vocês cetro de ferro. Pois é, por quê? Ele é o regente supremo do milênio. Ele vai reger o milênio com vara de ferro. E a igreja que vai estar com ele vai receber autoridade para governar junto com ele durante esse período do milênio. É isso que ele está dizendo. Olha que coisa bonita isso aqui. Isso aqui é simplesmente extraordinário. Durante o milênio, a igreja do Senhor reinará com ele por 1000 anos sobre essa terra. Só que, claro, isso aqui precisa a gente entender que o milênio vai automaticamente ter 3 nações, né? A igreja remida, glorificada, reinando com Cristo. Israel, que vai se tornar o povo sacerdotal durante esse período, literalmente, e as nações amigas, aquelas que auxiliaram Israel durante o período tenso de perseguição travado pelo anticristo, né, na grande tribulação. E esses elementos estarão entrando como convidados para viverem com o Senhor durante 1000 anos. E aí a Bíblia diz que durante esse período a terra se encherá do conhecimento, a sede de conhecimento se espalhará pelo mundo e todos irão buscar esse conhecimento. E quem é que vai estar passando? Os israelitas, o povo sacerdotal, as alianças restauradas. O reino do milênio vai ser literalmente, simplesmente extraordinário. Vai ser algo fenomenal, lindo de descrever. Porém, mesmo vivendo essas vibes, né, fantásticas do milênio, tem ainda alguns elementos lá dentro que traz a hegemonia do que a gente vê hoje, né? De discordar do governo, de achar que suas bases são certas, de que suas ideologias são corretas, de que suas narrativas são verdadeiras. Vai continuar existindo essa galera. E será um prato literalmente, totalmente cheio para o engano de Satanás quando ele for solto no final do milênio. Solto, sairá a enganar as nações. Vai montar um grande exército, descrito como as alcunhas de Gog e Magog, rei mau e cruel com um exército mau, cruel e perverso, para tentar combater o reino milenar. Mas infelizmente serão surpreendidos e serão totalmente derrotados, afastados de uma vez por todas, lançados diretamente no lago de fogo. E aí o milênio fecha, o céu some, é enrolado, a terra se esconde e o trono branco aparece para julgar a todos. Bom, finalizando aqui, né, o último versículo diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E assim eu encerro, né, literalmente, tá? A igreja de Tiatira nos leciona simplesmente de forma fantástica o amor, né, a misericórdia de Deus com toda a propriedade. Sim, a mão poderosa que julga e determina com toda a propriedade. A gente vê isso nessa apresentação. O Deus que elogia, o Deus que repreende, pois é, e o Deus que faz promessa, e o Deus que leva para junto de si com toda a propriedade.
Ok? Será que existe em tempos atuais alguma igreja parecida com essa? Bom, claro que existe, né? A gente tem aí uma série de igrejas totalmente levadas por falsos profetas. Tem um elemento, inclusive, né, que é literalmente um falso profeta que aparece com espada, com escudo, né, que diz que apareceu o anjo Rafael, que apareceu o anjo Azazel, que apareceu o anjo não sei das quantas, Rumiel, Uriel, né, e que ele vai pregar, Deus vai levar ele para pregar em outros planetas, porque tem um poder assustador, enfim, é tanta coisa. É um espírito de engano. Não está na Bíblia o que esse cara está fazendo, não tem base bíblica, não tem contextualização bíblica para ele fazer tudo aquilo. Primeiro que a Bíblia não fala sobre Uriel, não fala sobre nem Rafael. Rafael fala dos apócrifos, pois é, eu não sei de onde esses caras tiram essas loucuras. Né? Tem sim espírito de engano, tem sim, mano. Tem sim, tem muitos por aí, tem muitos que estão enganando. É um vestidão para lá, um vestidão para cá, um não sei o que. Gente, não tem nada disso na Bíblia, não tem na Bíblia, né? E ainda fala assim, não me critica pelo meu jeito de adorar. Gente, eu não sou dessa vibe, eu sou Bíblia. Tá na Bíblia? Tá. Não tá? Não tá. E detalhe, o Evangelho transforma. O Evangelho transforma. O Evangelho não conforma. O Evangelho transforma. O problema é que as pessoas querem entender o Evangelho como conformador. Que o Evangelho conformador é que ele venha como está e permaneça como está. Mas o Evangelho que transforma não é assim. Ele venha como estás, porque quem vai transformar sou eu, porque o Espírito Santo, ele age para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas as pessoas não querem ser convencidas do pecado. Querem continuar levando suas vidas de pecadores, achando que estão inseridos no rol da graça. Mas naquele grande dia vai ter muita diferença. Primeiro que nem arrebatados serão, já ficarão aqui na grande tribulação, infelizmente. Terão que amargar a grande tribulação. E se aí tomarem vergonha na cara, quando a perseguição, o juízo, as taças, trombetas, tudo tocar, aí sim, quem sabe, né? Pois é, porque serão mortos, degolados, derramarão o próprio sangue se quiserem ser salvos. Enfim, é isso. Essa é a lição que a gente tira e essa é a mensagem que eu deixo e eu espero que isso edifique sua vida. E automaticamente, não esqueça, não deixe de pontuar aqui o seu like, nem de se inscrever, tá bom? Acione o sininho, beijo no teu coração, até a próxima.